Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu vou começar aqui o vídeo mostrando para vocês como foi que eu fiz, tá? Eu posicionei o stencil, tá? Colei fita crepe dos dois lados. Quando eu vou fazer o próximo lado, eu sempre encaixo no último, tá? Vejo se tá certinho e faço o próximo. Então eu vou fazendo um por um. Eu faço primeiro os dois motivos, tá? E depois eu faço um por um, sempre encaixando no último, tá? Para depois fazer o próximo. E eu vou pintar aqui com a cor azul celeste, certo? Eu passei o pituá aqui primeiro com a cor azul cobalto, tá bom, pessoal? E vou pintei aqui com azul celeste e venho novamente com a cor azul cobalto, ó. Nessas partes aqui, que são a minha sombra, certo? Que ele já vem marcado no próprio stencil, tá? Esse stencil é da Márcia Espaçapan, eu comprei no site dela. E eu tô começando a usar eles agora, tá? Então eu tô aprendendo também. Então nessas partes aqui, ó, eu venho com a cor azul cobalto, então a gente tem que refazer novamente, não tem pra onde, né? E aqui próximo dessa detalhe aqui da florzinha, a gente também faz uma sombra na parte de cima, certo? Então em todas essas marcações aqui que eu estou, já está pré-marcado, né, com a cor azul cobalto, eu volto novamente com a minha cor azul cobalto e vou sombreando também essa parte daqui, ó, e puxando para baixo, certo? Todo o restante vai ser a minha luz, tá? Então, nessa parte aqui, eu coloco a cor azul cobalto, ó, e venho descendo para baixo, tá? Olha só, tô prendendo aqui meu pano porque a cola, ela não pegou até embaixo, só mais no meio. Mas, ó, em todas essas partes aqui, meninas, são sombra, tá? Qualquer barradinho que vocês façam de preguinhas, aqueles barradinhos falsos que tem ele riscado também, tudo que estiver assim, ó, essas dobrinhas, é sombra, tá? Então, todas essas partes aqui é sombra, certo? Venho com meu branco, fazendo aqui a luz, tá? É um vídeo rápido, meninas, por conta que teria que ser um vídeo bem detalhado para fazer esses barrados, mas eu quis aproveitar que eu tinha feito aqui no meu tecido, né, e mostrar para vocês como foi que eu fiz, tá? Ó, aqui eu venho com branco, ó, na parte de baixo, venho subindo para cima. Aqui, ó, contorno com branco e venho tirando o excesso, subindo para cima, ó. Nessas duas laterais, nessa e nessa daqui, ó, venho com branco e, ó, espalho. Aqui novamente. Ó, aqui eu venho com o branco, ó, só tirando o excesso, tá? Sempre tirando bem o excesso. Aqui são processos de repetição, né? Agora eu venho com o meu branco. Sempre aqui embaixo vai ter luz, né? Abaixo desse meu branco que eu tô colocando, tem azul cobalto. Então, todo o meu tecido para baixo, né, que eu vou pintar, eu vou preencher todo de azul cobalto, tá certo? Para ficar essa parte ainda está em branco, né? Essa parte de baixo aqui do meu tecido, né? Eu vou pintar tudo de azul cobalto depois, certo? Para que fique um azul bem escuro, tá bom, pessoal? Então, não tem segredo, meninas, ó. É só vir contornando o stencil aqui, ó. Parte que a gente pintou, né? Vem contornando, tirando o excesso com o branco. E assim a gente vai fazendo as outras partes, tá? Essa parte do meio, que tem a florzinha, eu deixei ela branca mesmo, tá? Quem quiser preencher com azul celeste, pode preencher. Mas eu deixei ela branca assim, tá certo? A parte de cima, eu sempre faço, meninas, o barrado primeiro, tá? Quando eu trabalho com barrado de stencil, eu sempre faço o barrado primeiro, pra depois eu fazer o meu risco, certo? Ó, terminei aqui, ó, tá vendo? Eu preenchi toda essa parte de baixo, fiz aqui um detalhe com stencil de rosas, tá? E o risco vai ser esse, ó, risco de número 13, tá? Eu coloquei duas fitas crepe aqui para mim fazer tipo uma mesa. Quem não quiser fazer mesa, é só fazer o chãozinho normal, tá? Olha só. E peguei aqui os meus stencils que eu vou trabalhar com ele. Vou trabalhar com esse stencil. Eu coloquei fita crepe para esconder alguns detalhes, senão o pincel ia pegar. Vou trabalhar com o stencil aqui de madeirinha. Vou trabalhar com esse stencil aqui que pode ser substituído por outro mais simplesinho, como esse aqui, ó. Vocês podem pintar só a parte de baixo, essa parte tipo como se fosse florzinhas. Eu não sei se eu mostrei pra vocês. Eu tava com ele próximo a mim. Eu não tenho lembrança. Mas para o fundo,
vou estar trabalhando aqui com a cor verde maçã, verde folha, certo? A parte de baixo do stencil, meninas, eu vou fazer da mesinha, vocês podem fazer qualquer outro stencil, certo? Olha só, sempre começo da parte mais profunda que eu vejo, né, que tem profundidade ali, onde tem os cantinhos, eu sempre começo por ele, tá? E para mim fazer aqui o preenchimento da nossa mesinha, eu vou usar a cor siena natural, certo? Depois que eu terminei de fazer meu fundo, eu vou fazer aqui o preenchimento. Vou usar aqui um pincel de número 12, certo? E vou preencher, ó, toda essa parte. A minha fita crepe, ela me auxilia para deixar também a minha pintura retinho, né? E para mim também não borrar, passar do risco aqui, tá bom? Então, facilita bastante. Então, eu vou preencher todo, ó. Terminei de preencher. Vou fazer a minha sombra com a cor marrom. Se vocês não quiserem fazer marrom, vocês podem fazer na cor cerâmica, vocês podem fazer na cor chocolate, vocês podem fazer com a cor jacarandá, com a cor terra queimada. Enfim, meninas, qualquer outro tom, tá? Que seja mais escuro que o siena natural. Tamires, eu não tenho siena natural, posso usar o ocre ouro? Pode sim, tá? Pode usar o ocre ouro tranquilo, certo? Ou até mesmo a cor camurça, também dá certo. E aqui, próximo dos elementos aqui, próximo ao meu risco, né, eu vou sombreando. Quando eu for pintar o caju e as folhas, e até mesmo o bule, eu vou observar onde há falhas. Não tem pra onde, meninas. Por mais que você preencha aqui tudo certinho, às vezes até ultrapassa um pouquinho do risco, mas quando a gente termina de preencher toda a nossa pintura, a gente vê falhas, né? Pequenas falhinhas, então a gente precisa corrigir depois. Mas isso é só depois que tiver tudo pintado, né? Que a gente vai ver aonde precisa corrigir, certo? Depois de eu ter feito a minha sombra, eu venho com branco na parte de baixo aqui, ó, fazendo a luz, certo? Com pincel em pé, movimentos de vai e volta, não é movimento circular, tá? Nessa parte aqui, ó, eu venho com movimentos de vai e volta. Meninas, já tem vídeos ensinando vocês como fazer mesinhas aqui no canal, tá certo? Então, para quem pediu risco, esse risco faz parte da minha apostila, tá? Que contém 24 riscos. A grande maioria já está disponível a videoaula aqui no canal, tá certo? Eu vou trazer as próximas videoaulas para vocês, pra gente terminar de trabalhar aqui essa apostila, tá certo? Olha só, aqui eu venho colocando o branco, o movimento de vai e volta, para depois eu bater o stencil aqui na minha mesinha, tá certo, Tamires? Mas eu não tenho o stencil, o que é que eu faço? Você vai tirar essa fita crepe de baixo, certo? E vai trabalhar com a cor mais escura para baixo, tá? Para você criar uma profundidade ali embaixo, como se você fosse fazer um degradê de cores, tá? Então, do branco para baixo. Aqui eu vou trabalhar com a cor jacarandá, certo? Olha só meu pratinho, a situação do bichinho como tá. Mas é assim mesmo, tá? A gente tá trabalhando aqui, estamos pintando, então tirando sempre o excesso de tinta, isso é muito importante, tá? Essa aqui é a cor jacarandá, a cor mais escura, tá? Do que o marrom, e eu venho fazendo aqui o efeito de madeira, tá? Esse stencil, meninas, eu comprei pela internet, tá certo? Então, eu venho trabalhando aqui, ó, com o pincel pituá número 2, tá? Com cuidado, ó, e venho trabalhando dessa forma. Vendo ali onde precisa, sempre colocando um pouco a tinta no pincel, tirando bem o excesso, tá? Olha só. E assim eu vou terminando de fazer essa parte aqui, tá? Aqui é só um detalhe, se vocês não quiserem fazer, ai, Tamires, eu não tenho. Então, não precisa fazer, tá? Não se preocupe com isso. Já tem outros vídeos de mesas aqui no canal, diferente, né? Mas com a mesma sequência de cores. É só vocês se basearem e fazer, tá certo? Então, super simples. Se vocês não quiserem colocar fita crepe, vocês podem riscar com a régua, né? Uma parte aí que vocês queiram fazer, a largura e o tamanho, o comprimento, né? E vocês podem fazer com a régua, tá? Se vocês não quiserem colocar fita crepe. Só é riscar direitinho para não sair torto, né? Um risco leve, tá bom? Para que a nossa tinta possa cobrir ele, certo? Ó, e agora eu vou tirar minha fita de baixo. E se vocês quiserem, agora vocês podem fazer um fundo aqui embaixo, tá? Com a cor mais escura. Ó, vou posicionar meu stencil aqui, certo? Vou colar com a fita crepe, tá? E vou fazer aqui
com a cor jacarandá. Olha só, meninas, eu lembrei, ó. Vocês podem fazer com esses stencils aqui mais simples, ó. Faz só essa parte de baixo das florzinhas, não precisa fazer esses buraquinhos, não. Você prende aqui certinho, cola com a fita e vai fazendo, tá? Com a cor mais escura que você usou aqui. Aqui eu usei a cor jacarandá, certo? A minha cor mais escura também, mas você não usou o marrom para fazer a sombra ali, mas o meu jacarandá, ele é mais escuro do que a cor marrom. Então, eu vou fazer isso. Vou trabalhar aqui com o meu stencil, ó, movimento circular. Esse aqui é um pincel de número 2, tá? Um pincel pequeno. Olha só, eu venho contornando aqui ao redor do meu stencil, certo? Olha só, terminei, tirei o stencil. Vou deixar secar, tá bom? Então, eu vou posicionar aqui o outro, ó. Sempre eu posiciono no último que eu terminei pra mim fazer os demais, tá certo? Pra que dê super certo, tá bom? Olha só, já fiz as folhas, já adiantei aqui um caju pra que não demore muito o nosso vídeo, tá? Ó, vou preencher todas as bananas com a cor amarelo ouro, tá? E vou fazer aqui a minha sombra com a cor siena natural, certo? Vocês podem usar outra cor, se vocês quiserem, tá bom? Com a cor cerâmica, enfim. Vou fazer aqui uma sombra, tá? Com a cor siena natural e mesclando as cores. Deixa essa parte do stencil que a gente pintou secar, tá bom? Para depois a gente vir finalizando ele, para ele não ficar com essa parte de fundo branco, tá? A gente vai deixar ele siena natural também. Olha só, venho trabalhando com meu siena, tá? Fazendo aqui a sombra da minha banana, tá bom? Para iluminar eu uso o branco. Para mim fazer os detalhes eu uso o sépia, tá certo? Para mim fazer aquelas... Quando a banana ela tá um tempinho já madura, ela começa a ficar aquelas manchinhas pretas, né? Isso é normal, todas as bananas ficam, certo? Então, a gente vem tentando, né, dar um realismo a ela, fazendo também essas manchinhas aqui com sépia. Não usamos o preto, tá? Usamos a cor sépia. Primeiro a gente sombreamos com a cor siena natural e depois a gente vem com o sépia. Para quem quiser saber que cor eu usei para fazer as folhas, foi a cor verde musgo, erva doce e verde panta e verde pinheiro, tá bom? E o branco para iluminar. Para fazer o caju vermelho, eu usei a cor amarelo ouro, preenchi quase todo o caju, tá bom? Depois eu vim com vermelho tomate e um pouquinho do verde musgo e branco para iluminar. Para castanha, eu usei apenas o sépia e o branco, certo? Terminei de fazer aqui a minha sombra. Vou iluminar com branco, tá? Nessas partes aqui, ó. Não precisa ser tudo, meninas, ó. Observem os pontos de luz, certo? E não precisa ser aquele branco chapado também. A gente precisa ter um brilho nas nossas frutas e legumes e verduras, mas não precisa ser aquele branco chapado. Olha só, um branco leve, mas que a gente consegue ver um brilho, certo? Em nosso risco aqui, tá bom? Então, fica a dica para vocês, tá? Vem colocando branco, mas vem tirando o excesso, mesclando as cores, aproveitando que a minha tinta está úmida. Isso facilita bastante para a gente estar trabalhando aqui o nosso risco, certo? Pronto, depois de ter feito, agora eu vou pegar um pincel menor e vou trabalhar aqui com sépia, tá bom? Eu vou pegar aqui a minha cor sépia e vou fazer essa parte de cima da banana, tá? Ó, essa parte aqui do cabinho não, essa parte de baixo, né? Da banana. Venho com sépia, não vou usar branco aqui, apenas preencher com a cor sépia, certo? Os três aqui. Com o pincel de número 2, eu venho trabalhando desse jeito. Certo? Então, esse risco é um risco da minha apostila. Quem quiser entrar em contato comigo, meu WhatsApp está aqui na descrição, certo? Ele vem misturado. Vem frutas, legumes, rosas, enfim, vem de tudo um pouco, tá bom? Jarro, vem 24 riscos. Quem quiser, é só entrar em contato comigo, meu WhatsApp está na descrição, tá certo? Lembrando a vocês que os riscos são enviados pelo WhatsApp. Não envio o risco via correio, tá bom? Vou pegar aqui meu pincel filete e vou fazer aqui uns detalhes com a cor sépia, tá bom? Não precisa encher muito, meninas, senão perde um pouco do realismo, certo? Umas 3 ou 4, assim, ó. Vai observando e vai fazendo, tá? Não precisa colocar muito sépia, não.
Não precisa ser também aquele traço fino, certo? Pode dar uma engrossadinha também, ó. Vai observando, vai vendo onde precisa preencher espaço, certo? Não é aquela coisa que se diga, nossa, que realista, mas a gente consegue identificar que aqui é uma banana, tá bom? E é simples de fazer, tá certo? É só vocês acompanharem o passo a passo, seguir direitinho as dicas que vocês conseguem fazer. É só acompanhar o vídeo certinho, tá? Para vocês conseguirem fazer tudo bem bonitinho, igualzinho que eu fiz aqui, certo? Olha só, terminei. Agora a gente vai fazer aqui o caju, tá bom? Eu vou estar trabalhando esse caju na cor amarelo ouro. Lembrando a vocês, ó, já secou aqui meu trabalho de stencil, tá? Venho com o pincel pituar e venho preenchendo todas essas vaguinhas aqui, ó, do tecido que ficou branco, tá vendo? Só apenas no stencil aqui, tá, pessoal? Ó, venho preenchendo, ó, de leve também, não é muito, só batidinhas no pincel, ó, e movimento circular com o pincel pituar, certo? Se vocês forem usar aqueles pincéis normais, né, aqueles quadradinhos, o que vai acontecer? Ele vai marcar, porque ele é quadrado, o pincel pituar ele é redondo, então ele vai acabar marcando, o quadrado ele vai acabar marcando muito rápido, certo? Então, o pincel pituar, para quem tem acesso, gente, é um investimento muito bom, tá bom? Eu aconselho a vocês a terem aí no seu ateliê, no seu cantinho de pintura. Não precisa comprar todas as numerações, pelo menos o 2 e o 4 já são suficiente, tá? Olha só, terminei aqui, agora a gente vai fazer aqui o caju. Mudei de pincel novamente, tô com o pincel daqueles do cabo amarelo. Vou preencher aqui meu caju com a cor amarelo ouro, certo? E vou estar trabalhando alternadamente com a cor verde musgo, tá bom? Vou preencher aqui, ó, e venho com amarelo ouro. Em alguns pontos eu venho com verde musgo, certo? Mas eu venho tirando esse excesso com a cor amarelo ouro, para que ele não fique aquele verde muito chapado, tá certo? Então eu vou alternando. O meu amarelo ouro ele vai me servir como uma base também para me mesclar as cores. Eu não preciso usar o branco aqui agora para me mesclar as cores, para tirar a marcação do meu verde, tá bom? Porque o verde musgo, vocês sabem que ele marca muito rápido. Então o meu amarelo ouro ele vai me servir para me tirar essa marcação. A mesma coisa é se a gente estivesse pintando com vermelho tomate ou vermelho escarlate, certo? O meu amarelo ouro, ele vai me servir como base para me tirar toda a marcação, porque vocês sabem também que o vermelho marca muito fácil, certo? Então, o amarelo ouro, você trabalhando alternadamente, tá? Você trabalha com o amarelo, com o vermelho tomate, no caso, se você for trabalhar com vermelho, certo? Trabalha com vermelho tomate, deixa um espaçozinho para vir colocando o amarelo ouro, para ir mesclando as cores. Ele vai pegar tipo um tom meio alaranjado quando você mistura o amarelo ouro com a cor vermelho tomate, certo? Então vai trabalhando aos poucos, igual eu tô fazendo aqui, ó, tô trabalhando com verde, mas todo instante eu tô pegando o amarelo, porque ele vai me servir como base para mim tirar a minha marcação aqui, certo? Os pontos de luz, para quem tem dúvida, né? Olha só, aqui eu vou contornar, porque eu tô vendo que tem falhinhas, né? Então eu peguei a minha cor jacarandá e venho, ó, tirando aqui essas marcações aqui que me sobrou do tecido, né? Que eu consigo ver falhinhas e eu já vou tirando elas para que não fique aparecendo, certo? Lava o pincel. Olha só, os pontos de luz, vocês não precisam contornar o caju, aquele arredondado do caju, aquela marcação, né? Ó, coloca alguns pontos de luz e tira o excesso, ó. Coloquei no meio, coloquei aqui nessa lateral e espalho esse branco, certo? Aqui eu tô criando pontos de luz. Vou pro outro lado criar mais um ponto de luz aqui, ó. Certo? Espalha esse branco. Vou criar mais um ponto de luz aqui em cima, ó. Aqui, ó. E espalha esse branco. Olha só. Certo? A gente tem aqui um brilho, uma luz
que fica muito bonito, muito realista, certo? Depois que secar, ele vai dar uma leve, ele vai mudar um pouquinho o tom, mas ele fica bem bonito, tá bom? Olha só, pra pintar aqui essa castanha, eu vou estar trabalhando com a cor cinza claro, com a cor sépia e com a cor verde pântano, tá bom? Então, coloquei aqui a minha cor cinza claro e agora eu vou preencher todo o restante com a cor sépia. Vou dar mais um pouquinho de profundidade com a cor verde musgo, verde pântano, tá bom? Olha só. E o branco para iluminar, tá certo? Ó, vou pegar aqui um pouquinho do verde pântano, vou colocar aqui só nessa parte. Ele já vai mudar a tonalidade, né? Ó, espalhando aqui onde eu coloquei o sépia. E agora eu vou lavar meu pincel, vou pegar o branco e vou fazer novamente pontos de luz, certo? Aqui, ó, nessa parte. E vou contornar. Mas depois, imediatamente, eu já venho com o meu pincel e tiro o excesso, tá? Porque se eu fizer só isso, o que vai acontecer? Vai ficar a minha marca do meu pincel. Vocês podem até observar aí, ó, que ele tá marcado, né? Aquela marca do pincel, ó. Imediatamente, a gente vem tirando o excesso, certo? Mesclando as cores, aproveitando que todas as cores estão úmidas, tá certo? Então, imediatamente eu venho, ó, tirando esse excesso, ó. Se precisar, volto com um pouquinho mais de verde pântano, mas aqui eu vou criar 2 pontos de luz. Olha só. Coloquei a tinta e espalho. Certo? Finalizando aqui. Agora a gente vai fazer o nosso bule, tá bom? Vou trabalhar ele na cor azul, como o meu barradinho é na cor azul, vou trabalhar ele na cor azul, tá bom? Vou fazer aqui alguns detalhes com amarelo ouro, tá? Aqui e aqui, ó. Coloco amarelo ouro e vou sombrear com a cor cerâmica, certo? Eu acho que é uma cor que combina muito bem, amarelo ouro e cerâmica, certo? A gente já fez essa técnica aqui no canal, tá? Se você é novo aqui no canal, tem muitos vídeos aí de bule com essa mesma técnica do amarelo ouro e a cor cerâmica, certo? Para dar aquele efeito dourado bem bonito, tá bom? Venho colocando a cor cerâmica, pouca tinta, porque o cerâmica ele é forte, então pode acabar estragando o seu trabalho, certo? Coloquei aqui a cor cerâmica e esfumaço. Deixo aqui no meio o amarelo presente, tá? Eu não cubro totalmente. Lavo o pincel e venho com o branco aqui, deposito o branco bem no meio e puxo para as laterais, certo? Agora a gente vai fazer a mesma coisa na parte lá de cima, que a gente fez aquele outro detalhe de amarelo. Deixa eu comentar uma coisa com vocês. Quando a gente vai trocando a tinta, né? Eu tinha um cerâmica desse, ele era muito bom de trabalhar, ele é bem mais escuro que esse. Aí quando a gente acabou, né? Eu tive que comprar outro. Aí esse aqui é um pouquinho mais opaco, mais diferente, mas também fica bem bonito o resultado. Olha só. Pronto, meninas. Agora eu vou preencher toda essa parte aqui, ó, com a cor azul celeste, tá bom? Preenchi todo o meu bule com azul celeste. Venho sombreando com a cor azul cobalto ou até mesmo o azul marinho, tá? Fica bem bonito também. Ou vocês podem vir com azul cobalto e depois vir realçando essa sombra com azul marinho. Fica mais escuro e fica bem bonito também, certo? Como foi as cores que eu usei no meu barradinho, então eu quis manter as mesmas cores, tá? Olha só. Venho fazendo aqui uma sombra também, tá? Até a metade. E sempre mesclando as cores, esfumaçando. Aqui no meio, ó, nessa lateral e na outra lateral também eu vou fazer essa mesma curva do meu bule, tá? Agora só que aqui no meio, tipo, quase no meio, tá? Vou deixar o meio livre, mas nas duas laterais, mais ou menos uns 2 dedos de cada lado, certo? Pra mim fazer aqui uma parte de sombra, tá? Como eu vou iluminar no meio, nas duas laterais, eu tenho que ter uma sombra ali desse outro lado, certo?
Vou colocar um stencil? Tamires, é obrigatório colocar stencil? Eu não tenho stencil. Gente, não é, tá? Vocês fazem do jeitinho aí que vocês quiserem, tá? Quando eu vou elaborar um risco, eu sempre, antes de eu riscar no meu tecido, eu vou imaginar que cor eu vou pintar, o que é que eu vou colocar ali de elementos, tá? Se você não tem stencil, não tem problema. É só repetir o risco aqui igualzinho e pronto, né? Deixar aí do seu jeitinho, tá bom? Olha só. Fiz aqui a minha sombra com azul cobalto. Lembrando a vocês, se vocês quiserem deixar mais profundo, mais escuro, volta com azul marinho, tá? Eu não aconselho o azul petróleo, porque o azul petróleo ele é puxado mais pro lado do cinza, né? Então não é uma cor que combine muito com esse tom aqui, tá certo? Então vocês podem usar a cor azul marinho, tá? Pra dar um pouco mais, deixar ele um pouco mais escuro, certo? Toda essa parte aqui, ó, faço sombra. Olha só, e aqui também. Quando eu vou fazer a luz, eu vou lavar meu pincel, tá? Como aqui a minha tinta está úmida, eu tenho que voltar novamente para mim retocar essa luz, tá? Então, vou precisar retocar, porque ele ficou bem opaco, certo? Mas aí só depois que secar. Como meu tecido está úmido, não vai adiantar eu estar colocando branco aqui toda hora. Ó, nessa parte aqui, ó, a gente ilumina, né? Para dividir o bule da nossa parte ali do outro lado do bule. Ilumino. E aqui também, ó. Começo aqui do meio e também ilumino. Certo? Olha só. Acompanhando sempre o desenho do bule, tá? Se ele é curvado, a gente tem sempre que acompanhar aquela curva, tá certo? Aqui no meio eu ilumino com branco. Aqui em cima também. Aqui eu faço uns pontos de luz, mas eu venho tirando esse excesso, tá? Olha só. Tiro todo o excesso. Aqui eu venho colocando o branco também, ó. Vocês podem observar que não é muito branco, gente. Ó, um pouquinho do branco a gente já consegue o brilho ideal. Porque a minha tinta está úmida, então eu consigo esse efeito aqui. Quando secar, ele vai apagar um pouquinho. Então, volta novamente retocando, certo? Aqui eu vou colocar meu stencil, ó. Vou posicionar aqui certinho, ver se tá no meio, tudo certinho. E vou pegar meu pincel pituar novamente e a cor azul marinho, que é uma cor mais escura, e vou colocar o meu stencil aqui, tá certo? Então, espero que vocês tenham gostado da videoaula de hoje. Se você gostou, não esquece de deixar o like, tá? E se você é novo aqui no canal, não se esquece de se inscrever, tá bom? Deixa aí o seu comentário, o que você tá achando das videoaulas. É um prazer enorme ter você aqui comigo. E lembrando a vocês que toda semana tem videoaula nova, tá bom, pessoal? Olha só. Espero muito que vocês tenham gostado da ideia de hoje. Para quem tem a apostila, tá aí mais um risco para vocês, tá? Acompanhar a apostila aí junto comigo, tá certo? Então, em breve teremos mais vídeos da apostila. Olha só. Terminei aqui, tá? Espero muito que vocês tenham gostado da videoaula de hoje. Esse foi o resultado final. Espero muito, muito que vocês tenham gostado, tá bom? Um grande abraço a todas vocês. Até o próximo vídeo. Olha só, trabalho finalizado.